Alberto é um rapaz que tem como amigo e professor o Doutor Belém, um homem excêntrico, de aparência pouco amigável e hábitos ainda mais bizarros. Certo dia, porém, Alberto descobre que o estranho doutor guarda um esqueleto com uma história terrível. Que mistérios o Doutor Belém esconde? Seria ele um louco? Ou sua excentricidade não passa de mera encenação? Olá, todo mundo! Eu sou Thiago Barros e serei seu narrador, e eu quero agradecer a Fernanda Barros, a nossa quinta apoiadora do canal. Muito obrigado, Diogo Becker, Udi Godinho, Maria Helena Rosa, Silvio Pedro Correia da Silva Filho e Fernanda Barros pelo seu apoio. Essa e outras histórias arrepiantes chegarão em breve ao canal Pantasia graças à sua ajuda. Mas e você? Ainda não é um apoiador no Apoia-se? Clique no link na descrição, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Então apague a luz, tranque bem a sua porta e venha, minha doce plateia, para mais uma das histórias de arrepiar os cabelos da churreia. Um esqueleto, de Machado de Assis. Eram 10 ou 12 rapazes. Falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de quando em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe, parece que até se fizeram alguns trocadilhos. O mar batia perto da praia solitária, estilo de meditação em prosa, mas nenhum dos 12 convivas fazia caso do mar. Da noite também não, que era feia e ameaçava a chuva. É provável que se a chuva caísse, ninguém desse por ela. Tão entretidos estavam todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um escritor, ou simplesmente em rir de uma pilhéria intercalada a tempo. Aconteceu no meio da noite que um dos convivas falou na beleza da língua alemã. Outro conviva concordou com o primeiro a respeito das vantagens dela, dizendo que a aprendera com o Doutor Belém. Não conheceram o Doutor Belém? Perguntou ele. Não. Responderam todos. Era um homem extremamente singular. No tempo em que me ensinou alemão, usava de uma grande casaca que lhe chegava quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu Chile de abas extremamente largas. Devia ser bem pitoresco. Observou um dos rapazes. Tinha instrução? Variadíssima. Compuseram um romance e um livro de teologia e descobriram um planeta. Mas esse homem? Esse homem vivia em Minas. Veio à corte para imprimir os 2 livros, mas não achou editor e preferiu rasgar os manuscritos. Quanto ao planeta, comunicou a notícia à Academia de Ciências de Paris. Lançou a carta no correio e esperou a resposta. A resposta não veio porque a carta foi parar em Goiás. Um dos convivas sorriu maliciosamente para os outros, com um ar de quem dizia que era muita desgraça junta. A atitude, porém, do narrador tirou-lhe o gosto do riso. Alberto, era o nome do narrador, tinha os olhos no chão, olhos melancólicos de quem se remoera com saudade de uma felicidade extinta. Efetivamente, suspirou depois de algum tempo de muda e vaga contemplação e continuou. Desculpe-me o silêncio. Não posso lembrar daquele homem sem que uma lágrima teime em rebanhar meus olhos. Era um excêntrico, talvez não fosse. Não era de certo um homem completamente bom, mas era meu amigo. Não direi o único, mas o maior que jamais tive na minha vida. Como era natural, estas palavras de Alberto alteraram a disposição de espírito do auditório. O narrador ainda esteve silencioso alguns minutos. De repente, sacudiu a cabeça como se expelisse lembranças importunas do passado e disse: Para lhes mostrar a excentricidade do Dr. Belém, basta contar-lhes a história do esqueleto. A palavra esqueleto aguçou a curiosidade dos convivas. Um romancista aplicou o ouvido para não perder nada da narração. Todos esperaram ansiosamente o esqueleto do Dr. Belém.
Batia justamente meia-noite. A noite, como disse, era escura. O mar batia fúnebre na praia. Estava-se em pleno Hoffmann. Alberto começou a narração. O Dr. Belém era um homem alto e magro. Tinha os cabelos grisalhos e caídos sobre os ombros. Em repouso, era reto como uma espingarda. Quando andava, curvava-se um pouco. Conquanto seu olhar fosse muitas vezes meigo e bom, tinha lampejos sinistros e às vezes, quando ele meditava, ficava com os olhos como de defunto. Representava ter uns 60 anos, mas não tinha efetivamente mais do que 50. O estudo o abatera muito, e os desgostos também, segundo ele dizia, nas poucas vezes em que me falara do passado. E eu era a única pessoa com quem ele se comunicava a respeito. Podiam contar-se-lhe 3 ou 4 rugas pronunciadas na cara, cuja pele era fria como mármore e branca como a de um morto. Um dia, justamente no fim da minha lição, perguntei-lhe se nunca fora casado. O doutor sorriu-me sem olhar para mim. Não insisti na pergunta. Arrependi-me até de lhe a ter feito. Fui casado, disse ele depois de algum tempo. Depois de algum tempo e daqui a 3 meses posso dizer outra vez. Sou casado. Vai casar? Vou. Com quem? Com Dona Marcelina. Dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto, senhora de 26 anos, não formosa, mas assaz simpática. Possuía alguma coisa, mas não tanto como o doutor, cujos bens orçavam por uns 60 contos. Não me constava até então que ele fosse casar. Ninguém falara nem suspeitara tal coisa. Vou casar, continuou o doutor, unicamente porque o senhor me falou nisso. Até 5 minutos antes, nenhuma intenção tinha de semelhante ato. Mas sua pergunta fez-me lembrar que eu efetivamente preciso de uma companheira. Lancei os olhos da memória a todas as noivas possíveis e nenhuma me pareceu mais possível do que essa. Daqui a 3 meses assistirá ao nosso casamento, promete? Prometo, respondi eu com um sorriso incrédulo. Não será uma formosura? Mas é muito simpática, de certo, acudi eu. Simpática, educada e viúva. Minha ideia é que todos os homens deviam casar com senhoras viúvas. E quem casaria então com as donzelas? Os que não fossem homens, respondeu o velho. Como o senhor e a maioria do gênero humano. Mas os homens, as criaturas da minha têmpora. Mas... O doutor estacou, como se receasse entrar em maiores confidências, e tornou a falar da viúva Marcelina, cujas boas qualidades louvou com entusiasmo. Não é tão bonita quanto a minha primeira esposa, disse ele. Ah, essa. Nunca a viu? Nunca. É impossível. É verdade. Já o conheci viúvo, creio eu. Bem, mas eu nunca lhe a mostrei. Ande vê-la. Levantou-se. Levantei-me também. Estávamos assentados à porta. Ele levou-me a um gabinete inferior. Confesso que é ao mesmo tempo curioso e aterrado. Conquanto que eu fosse amigo dele e tivesse provas de que ele era meu amigo, tanto medo inspirava ele ao povo e era efetivamente tão singular que eu não podia esquivar-me a um tal ou qual sentimento de medo. No fundo do gabinete havia um móvel coberto por um pano verde. O doutor tirou o pano e eu dei um grito. Era um armário de vidro, tendo dentro dele um esqueleto. Ainda hoje, apesar dos anos que lá se vão e da mudança que fez o meu espírito, não posso lembrar-me daquela cena sem terror. É a minha mulher, disse o Dr. Belém sorrindo. É bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê. De tanta beleza e de tanta graça, de tanta maravilha que me encantaram outrora, que a tantos mais encantaram que lhe resta hoje. Veja, meu jovem amigo. Tal é a última expressão do gênero humano. Dizendo isso, o Dr. Belém cobriu o armário com pano e saímos do gabinete. Eu não sabia o que havia de dizer, tão impressionado que me deixara aquele espetáculo. Viemos outra vez às nossas cadeiras ao pé da porta, e algum tempo estivemos sem dizer palavras um ao outro. O doutor olhava para o chão e eu olhava para ele.
Tremiam-lhe os lábios e a face de quando em quando se lhe contraía. Um escravo veio falar-lhe e o doutor saiu daquela espécie de letargo. Quando ficamos sós, parecia outro. Falou-me risonho e jovial com uma volubilidade que não estava nos seus usos. Ora bem, se eu for feliz no casamento, Disse ele. ao Senhor o deverei. Foi o Senhor que me deu essa ideia. E fez bem, porque até já me sinto, rapaz. Que lhe parece este noivo? E dizendo isso, o Sr. Belém levantou-se e fez uma pirueta, segurando nas abas da casaca que nunca deixava, salvo quando se recolhia de noite. Parece-lhe capaz o noivo? Disse ele. Sem dúvida, respondi. Também ela há de pensar assim. Verá, meu amigo, que eu meterei tudo num chinelo e mais de um invejará a minha sorte. É pouco, mais de uma invejará a sorte dela. Pudera, não? Não há muitos noivos como eu. Eu não dizia nada, e o doutor continuou a falar assim durante 20 minutos. A tarde caíra de todo, e a ideia da noite e do esqueleto que ali estava a poucos passos de nós, e mais ainda as maneiras singulares que nesse dia, mais do que nos outros, mostrava o meu bom mestre, tudo isso me levou a despedir-me dele e retirar-me a casa. O doutor sorriu-se com um sorriso sinistro que às vezes tinha, mas não insistiu para que eu ficasse. Fui para casa aturdido e triste, aturdido com o que vira e triste com a responsabilidade que o doutor atirava sobre mim relativamente ao seu casamento. Entretanto, refleti que a palavra do doutor podia não ter pronta nem remota realização. Talvez não se case nunca, nem até pense nisso. Que certeza teria ele de desposar a viúva Marcelina daí a 3 meses? Quem sabe até, pensei eu, se não disse aquilo para zombar comigo. Essa ideia enterrou-se-me no espírito. No dia seguinte, levantei-me convencido de que efetivamente o doutor quisera matar o tempo e juntamente aproveitar a ocasião de me mostrar o esqueleto da mulher. Naturalmente, disse eu comigo, amou-a muito e por esse motivo ainda conservava. É claro que não se casará com outra, nem achará quem case com ele. Tão aceita anda a superstição popular que tem por lobisomem, ou quando menos amigo íntimo do diabo, ele, o meu bom e compassivo mestre. Com estas ideias, fui logo de manhã à casa do Dr. Belém. Achei-o a almoçar sozinho como sempre, servindo por um escravo da mesma idade. Entre, Alberto. Disse o doutor apenas quando me viu à porta. Quer almoçar? Aceito. João, um prato. Almoçamos alegremente. O doutor estava como me parecia na maior parte das vezes, conversando de coisas sérias ou frívolas, misturando uma reflexão filosófica com uma pilhéria, uma anedota de rapaz com uma citação de Virgílio. No fim do almoço, tornou a falar do seu casamento. Mas então pensa nisso deveras? Perguntei eu. Por que não? Não depende senão dela, mas eu estou quase certo que ela não recusa. Apresenta-me lá. Às suas ordens. No dia seguinte era apresentado o Dr. Belém em casa da viúva Marcelina e recebido com muita afabilidade. Casar-se-á deveras com ela? Dizia eu a mim mesmo, espantado com o que via, porque além da diferença de idade entre ele e ela, e das maneiras excêntricas dele, havia um pretendente à mão da bela viúva, o tenente Soares. Nem a viúva nem o tenente imaginavam as intenções do Dr. Belém. Daqui podem já imaginar o pasmo de Dona Marcelina quando, ao cabo de 8 dias, perguntou-lhe o meu mestre se ela queria casar com ele. Nem com o senhor, nem com outro. Disse a viúva. Fiz voto de não casar mais. Por quê? Perguntou friamente o doutor. Porque eu amava muito meu marido. Não torne isso que ame o segundo. Observou o candidato sorrindo, e depois de algum tempo de silêncio, Eu não insisto. disse ele. Nem faço aqui uma cena dramática. Eu amo-a deveras, mas é um amor de filósofo, um amor como eu entendo que devem ser todos. Entretanto, deixe-me ter a esperança. Pedir-lhe-ei mais 2 vezes a sua mão. Se da última nada alcançar, consinta-me que fique sendo seu amigo. O Dr. Belém foi fiel a esse programa. Dali a mês pediu outra vez a mão da viúva e teve a mesma recusa.
mas talvez menos peremptória do que a primeira. Deixou passar 6 semanas e repetiu o pedido. Aceitou? Disse eu apenas ao vê-lo vindo da casa de Dona Marcelina. Por que havia de recusar? Eu não lhe disse que me casava dentro de 3 meses? Só precisei me inscrever no canal e deixar um like. Mas o senhor é um adivinho? Um mágico? O doutor deu uma gargalhada, das que ele guardava para quando queria motejar de alguém ou de alguma coisa. Naquela ocasião, o motejado era eu. Parece que não fiz boa cara, porque o doutor imediatamente ficou sério e abraçou-me, dizendo: meu amigo, não desconfie. Conhece-me de hoje? A ternura com que ele me disse essas palavras tornava um outro homem. Já não tinha os tons sinistros no olhar, nem a fala... saccadé, vai o termo francês, não me ocorre agora o nosso, que era sua característica. Abracei-o também e falamos do casamento e da noiva. O doutor estava alegre. Apertava-me muitas vezes as mãos, agradecendo-me a ideia que lhe dera. Fazia seus planos de futuro. Tinha ideias de ir à corte logo depois do casamento. Aventurou a ideia de seguir para a Europa, mas apenas parecia assentado nisto. Já pensava em não sair de Minas e morrer ali, dizia ele, entre as suas montanhas. Já vejo que está perfeitamente noivo, disse eu. Tem todos os traços característicos de um homem nas vésperas de casar. Parece-lhe? E é, De fato, eu gosto da noiva. disse ele com um ar sério. É possível que eu morra antes dela, mas o mais provável é que ela morra primeiro. Nesse caso, juro desde já que irá o seu esqueleto fazer companhia ao outro. A ideia do esqueleto fez-me estremecer. O doutor, ao dizer essas palavras, cravava os olhos no chão, profundamente absorto. Daí em diante, a conversa foi menos alegre do que a de princípio. Saí de lá desagradavelmente impressionado. O casamento dentro de pouco tempo foi realidade. Ninguém queria acreditar nos seus olhos. Todos admiravam a coragem, era a palavra que diziam, da viúva Marcelina, que não recuava àquele grande sacrifício. Sacrifício não era. A moça parecia contente e feliz. Os parabéns que lhes davam eram irônicos, mas ela os recebiam com muito gosto e seriedade. O tenente Soares não lhe deu os parabéns. Estava furioso. Escreveu-lhe um bilhete em que lhe dizia todas as coisas em que tais circunstâncias se podiam dizer. Fui jantar com eles no fim de semana. A dona Marcelina parecia mais do que nunca feliz. O Dr. Belém não estava menos. Até parecia outro. A mulher começava a influir nele, sendo uma das primeiras consequências a supressão da singular casaca. O doutor consentiu em vestir-se menos excentricamente. Veste-me como quiseres, dizia ele à mulher. O que não poderás fazer nunca é mudar a minha alma. Isso nunca. Nem quero. Nem podes. Parecia que os dois estavam destinados a gozar de uma eterna felicidade. No fim do mês fui lá e achei-a triste. Oh, disse eu comigo, cedo começam os arrufos. O doutor estava como sempre. Líamos então e comentávamos à nossa maneira o Fausto. Nesse dia pareceu-me o Dr. Belém mais perspicaz e engenhoso que nunca. Notei, entretanto, uma singular pretensão. Um desejo de se parecer com Mefistófeles. Aqui confesso que não pude deixar de rir. Doutor, disse eu, creio que o senhor abusa da amizade que lhe tenho para zombar comigo. Sim? Aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o diabo. Ouvindo essa última palavra, o doutor persignou-se todo. E foi a melhor afirmativa que me poderia fazer de que não ambicionava se confundir-se com o personagem aludido. Sorriu-se depois benevolamente, tomou uma pitada e disse: Ilude-se, meu amigo, quando me atribui semelhante ideia, do mesmo modo que se engana quando supõe que Mefistófeles é isso que diz. Essa agora. Noutra ocasião lhe direi as minhas razões. Por agora, vamos jantar. Obrigado, eu devo ir jantar com meu cunhado. Mas se me permite, ficarei ainda algum tempo aqui lendo o seu Fausto. O doutor não pôs objeção. Eu era íntimo da casa. Saiu dali para a sala de jantar. Li ainda durante 20 minutos, findo os quais fechei o livro e fui despedir-me do Dr. Belém e sua senhora.
Caminhei por um corredor fora que ia ter a sala de jantar. Ouvia mover os pratos, mas nenhuma palavra soltava os dois casados. O arrufo continua, pensei eu. Fui andando, mas qual não foi minha surpresa ao chegar à porta? O doutor estava de costas. Não me podia ver. A mulher tinha os olhos no prato. Entre ele e ela, sentado numa cadeira, vi o esqueleto. Estaquei aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjecturas. Cheguei a dar um passo para falar com o doutor, mas não me atrevi. Voltei pelo mesmo caminho. Peguei o chapéu e deitei a correr pela rua fora. Em casa de meu cunhado, todos notaram os sinais de tremor que eu ainda levava no rosto. Perguntavam-me se havia visto alguma alma do outro mundo. Respondi sorrindo que sim, mas não contei do que acabava de presenciar. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo, não do esqueleto, mas do dono da casa, que me se afigurava ser um homem mau ou um homem doido. Todavia, ardia por saber a razão da presença do esqueleto na mesa do jantar. A dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como indagaria isso a ela se o doutor estava quase sempre em casa? No 3º dia, apareceu-me em casa o doutor Belém. 3 dias! Disse ele. Há 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda? Está mal conosco? Tenho andado doente, respondi eu, sem saber o que dizia. E não me mandou dizer nada, ingrato. Já não é meu amigo? A doçura dessas palavras dissipou os meus escrúpulos. Era singular como aquele homem, que por certos hábitos, maneiras e ideias, e até pela expressão física, assustava muita gente e dava aso às fantasias de superstição popular. Era singular, repito, como me falava às vezes com uma meiguice incomparável e um tom patriarcalmente benévolo. Conversamos um pouco e fui obrigado a acompanhá-lo à casa. A mulher ainda me pareceu triste, mas um pouco menos que da última vez. Ele tratava-a com muita ternura e consideração. E ela, se não respondia alegre, ao menos falava com alguma meiguice. No meio da conversa, vieram dizer que o jantar estava na mesa. Agora há de jantar conosco, disse ele. Não posso, balbuciei eu. Devo ir... Não deve ir a nenhuma parte, atalhou o doutor. Parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao Dr. Alberto que jante conosco. A dona Marcelina repetiu o pedido do marido, mas com um ar de constrangimento visível. Ia recusar de novo, mas o doutor teve a precaução de me agarrar no braço e foi impossível recusar. Deixe-me ao menos dar o braço à sua senhora, disse eu. Pois não? Dei o braço à dona Marcelina, que estremeceu. O doutor passou adiante. Eu inclinei a boca ao ouvido da pobre senhora e disse baixinho: que mistério há? Dona Marcelina estremeceu outra vez e, com um sinal, impôs-me silêncio. Chegamos à sala de jantar. Apesar de já ter presenciado a cena no outro dia, não pude resistir à impressão que me causou a vista do esqueleto que lá estava na cadeira em que eu vira, com os braços sobre a mesa. Era horrível. Já lhe apresentei minha primeira mulher, disse o doutor para mim. São conhecidos antigos. Sentamo-nos à mesa. O esqueleto ficou entre ele e a dona Marcelina. Eu fiquei do lado desta. Até então não pude dizer palavra. Era, porém, natural que exprimisse o meu espanto. Doutor, disse eu, respeito seus hábitos, mas não me dará uma explicação deste? Este qual? Disse ele. Com um gesto, indiquei-lhe o esqueleto. Respondeu o doutor. Eu janto com as minhas 2 mulheres. Confesse ao menos que é um uso original. Queria que eu copiasse os outros? Não, mas piedade com os mortos. Atrevi-me a falar assim porque, além de me parecer aquilo uma profanação, a melancolia da mulher parecia pedir que alguém falasse duramente ao marido e procurasse trazê-lo a melhor caminho. O doutor deu uma das suas singulares risadas e, estendendo-me o prato de sopa, replicou: O senhor fala de uma piedade de convenção. Eu sou pio à minha maneira.
Não é respeitar uma criatura que amamos em vida ou trazê-lo assim conosco depois de morta? Não respondi coisa alguma a estas palavras do doutor. Comi silenciosamente a sopa e o mesmo fez a mulher, enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. O medo dos mortos, Disse ele. é só uma fraqueza, um insulto, uma perversidade do coração. Pela minha parte, dou-me melhor com os defuntos do que com os vivos. E depois de um silêncio, Confesse que está com medo. fiz-lhe um sinal negativo com a cabeça. É medo. É. Como esta senhora que está ali transida de susto. Porque ambos são dois maricas. Que há, entretanto, neste esqueleto que possa meter medo? Não lhes digo que seja bonito. Não é bonito segundo a vida, mas é formosíssimo segundo a morte. Lembre-se que isto, somos nós também. Nós temos de mais um pouco de carne. Só? Perguntei intencionalmente. O doutor sorriu-se e respondeu. Só. Parece que fiz um gesto de aborrecimento, porque ele continuou logo. Não tome ao pé da letra o que eu lhe disse. Eu também creio na alma. Não creio só, demonstro-a. O que não é para todos. Mas a alma foi-se embora. Não podemos retê-la. Guardemos isso ao menos, que é uma parte da pessoa amada. Ao terminar essas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. Estremeci e olhei para Dona Marcelina. Esta fechara os olhos. Eu estava ansioso por terminar aquela cena que realmente me repugnava presenciar. O doutor não parecia reparar em nada. Continuou a falar no mesmo assunto, e por mais esforços que eu fizesse para o desviar dele, era impossível. Estávamos à sobremesa quando o doutor, interrompendo um silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou. E segundo me parece, ainda não lhe contei a história desse esqueleto. Quero dizer, a história da minha mulher. Não me lembra, murmurei. E a ti? Disse ele voltando-se para a mulher. Já. Foi um crime Continuou ele. Um crime? cometido por mim. Pelo senhor? É verdade? O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo e repetiu. É verdade. Um crime que fui o autor. Minha mulher era muito amada de seu marido. Não admira que sou todo o coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia de tudo e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés banhada de lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego. Matei-a. Imagina-se. Não se descreve a impressão que o horror dessas palavras me causaram. Os cabelos ficaram-me em pé. Olhei para aquele homem, para o esqueleto, para a senhora e passava a mão pela testa para ver se efetivamente estava acordado ou se aquilo era apenas um sonho. O doutor tinha os olhos fitos no esqueleto e uma lágrima lhe caía lentamente pela face. Estivemos todos calados durante cerca de 10 minutos. O doutor rompeu o silêncio. Tempos depois, quando o crime estava já muito cometido, sem que a justiça o soubesse, descobri que Luísa era inocente. A dor que então sofri foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Essas palavras foram ditas com tal amargura que me comoveram profundamente. Era claro que ainda então, após longos anos do terrível acontecimento, o doutor sentia o remorso do que praticara e a mágoa de ter perdido a esposa. A própria Marcelina parecia comovida, mas a comoção dela era também medo. Segundo vinha a descobrir depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. O doutor era, sim, um homem singular e excêntrico. Doido lhe achavam os que, por se pretenderem mais espertos que o vulgo, repeliam os contos da superstição. Estivemos calados por algum tempo e dessa vez foi ainda ele que interrompeu o silêncio. Não lhes direi como obtive o esqueleto da minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até a minha morte. Agora,
Naturalmente deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei. Não respondi com os lábios, mas meus olhos disseram-lhe que efetivamente desejava saber a explicação daquele mistério. É simples. Continuou ele. É para que minha segunda esposa esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que não esqueça nunca dos seus deveres, porque, então, como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade. Farei justiça por minhas próprias mãos. Essa última revelação do doutor pôs termo à minha paciência. Não sei o que ele disse, mas lembro-me que ele ouviu-me com um sorriso benévolo que tinha às vezes e respondeu-me com uma simples palavra. Criança. Saí depois do jantar, resolvido a lá não voltar nunca. A promessa não foi cumprida. Mais de uma vez o Dr. Belém mandou a casa chamar-me. Não fui. Veio 2 ou 3 vezes instar comigo que lá fosse jantar com ele. Ou pelo menos conversar, concluiu. Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher. Dizia-me que era eu a única pessoa estranha que ia lá. Pedia-me que não a abandonasse. Fui. Era então passados 15 dias depois do célebre jantar em que o doutor me referiu a história do esqueleto. A situação entre os dois era a mesma. Aparente afabilidade da parte dela, mas na realidade, medo. O doutor mostrava-se afável e terno, como sempre o vira com ela. Justamente nesse dia, anunciou-me ele que pretendia ir numa jornada dali a algumas léguas. Mas eu vou só, disse ele. E desejo que o senhor me faça companhia à minha mulher vindo aqui algumas vezes. Recusei. Por quê? Doutor, por que outra razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá... Tem razão. Talhou ele. Ao menos faça-me uma coisa. O quê? Faça com que em casa de sua irmã possa Marcelina ir passar algumas poucas semanas na minha ausência. Isso com muito gosto. Minha irmã concordou em receber a mulher do Dr. Belém, que daí a pouco saía da capital para o interior. Sua despedida foi terna e amigável para com ambos nós, a mulher e eu. Fomos os dois, e mais a minha irmã e meu cunhado, acompanhá-lo até certa distância, e voltamos para casa. Pude então conversar com Dona Marcelina, que me comunicou os seus receios a respeito da razão do marido. Dissuadia disso. Já disse qual era a minha opinião a respeito do Dr. Belém. Ela referiu-me então que a narração da morte da mulher já ele lhe havia feito, prometendo-lhe igual sorte no caso de faltar aos seus deveres. Nem as aparências te salvarão, acrescentou ele. Disse-me mais que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigir-lhe algumas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto pedindo-lhe perdão. Em nossa casa, todos eram de opinião que Dona Marcelina não voltasse mais para a companhia do Dr. Belém. Eu era de opinião oposta. Ele é bom, dizia eu. Apesar de tudo, tem extravagâncias, mas é um bom coração. No fim do mês, recebemos uma carta do doutor, em que dizia a mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava, e que eu fizesse o favor de acompanhar. Recusei ir só com ela. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se, porém, para acompanhá-la. Fomos todos. Havia, entretanto, uma recomendação na carta do doutor. Recomendação essencial. Ordenava ele à mulher que levasse consigo o esqueleto. Que esquisitice nova é essa? Disse meu cunhado. Há de ver que o único motivo dessa minha viagem são as saudades que ele tem do esqueleto. Suspirou melancolicamente Dona Marcelina. Eu nada disse, mas pensei que assim fosse. Saímos todos em demanda do lugar onde nos esperava o doutor. Íamos já perto, quando ele nos apareceu e veio alegremente cumprimentar-nos. Notei que não tinha a ternura de costume com a mulher. Antes me pareceu frio, mas isso foi obra de pouco tempo. Daí a uma hora, voltara a ser quem sempre fora. Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava, dizia ele,
para examinar umas plantas, porque também era botânico. Ao fim de 2 dias, dispunhamos a voltar para a capital. Ele, porém, pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. Acendemos. No dia seguinte de manhã, convidou a mulher a ir ver umas lindas parasitas no mato que ficava perto. A mulher estremeceu, mas não ousou recusar. Vem também? Disse ele. Vou, respondi. A mulher cobrou a alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu à socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tempo tinha explicação. Fomos ver os parasitas, ele diante da mulher, eu atrás de ambos, e todos os 3 silenciosos. Não tardou que um riacho aparecesse aos nossos olhos, mas eu mal pude ver o riacho. O que eu vi, o que me fez recuar um passo, foi um esqueleto. Dei um grito. Um esqueleto! Exclamou Dona Marcelina. Descansem, Disse o doutor. é o de minha primeira mulher. Mas Trouxe-o esta madrugada pra cá. nenhum de nós compreendia nada. O doutor sentou-se numa pedra. Alberto, Disse ele. e tu, Marcelina? Outro crime devia ser cometido nesta ocasião. Mas tanto te amo, Alberto. Tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir a minha promessa. Ia interrompê-lo, mas ele não me deu ocasião. Vocês amam-se. Disse ele. Marcelina deu um grito. Eu ia protestar. Amam-se que eu sei. Continuou friamente o doutor. Não importa. É natural. Quem amaria um velho estúrdio como eu? Paciência. Amem-se. Eu só fui amado uma vez. Por esta. Dizendo isso, abraçou o esqueleto. Doutor, pense no que está dizendo. Já pensei. Mas essa senhora é inocente. Não vê aquelas lágrimas? Conheço essas lágrimas. Lágrimas não são argumentos. Amam-se que eu sei. Desejo que sejam felizes porque eu fui e sou o teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Oh, meu amigo, veja bem o que está dizendo. Já uma vez foi levado a cometer um crime por suspeitas que depois soube serem infundadas. Ainda hoje padece o remorso do que então fez. Reflita! Veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Ele encolheu os ombros, meteu a mão no bolso e tirou um papel e deu-me a ler. Era uma carta anônima. Soube depois que fora escrita pelo Soares. Isto é indigno! Clamei. Talvez. Murmurou ele. E depois de um silêncio, Em todo caso, minha resolução está assentada. disse o doutor. Quero fazê-los felizes. E só tem um meio. É deixá-los. Vou com a minha mulher que sempre me amou. Adeus! O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele, gritei. Foi tudo inútil. Ele metera-se no mato rapidamente e depois a mulher ficara desmaiada no chão. Vim socorrê-la e chamei gente. Daí uma hora, a pobre moça, viúva sem o ser, lavava-se em lágrimas de aflição. Alberto acabara a história. Mas é um doido esse teu doutor Belém. Exclamou um dos convivas, rompendo o silêncio de terror em que ficara o auditório. Ele? Doido? Disse Alberto. Um doido seria efetivamente se porventura esse homem tivesse existido. Mas o Dr. Belém não existiu nunca não, eu quis apenas fazer um apetite para tomar chá. Mandei vir o chá. É inútil dizer o efeito dessa declaração. E esse é o fim da história. E aí, gostou do vídeo? Quer mais história de Machado de Assis aqui no canal? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo, clique no sininho para não perder os próximos.
Deixa aí nos comentários sugestões das próximas obras que vocês querem ouvir aqui no canal. E é claro, se você acha que tem algum potencial nesse projeto aqui, então considere ser um apoiador no Apoia-se. Clica nos links aí na descrição, com R$1 por mês você já faz uma grande diferença para a produção desses conteúdos. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal e seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Eu sou o Thiago Barros e eu fui seu narrador. Até a próxima, tchau!